Fala, meu povo! Cheguei hoje com mais um plantão Cowboy Carter Tour. Vim comentar com vocês os últimos acontecimentos dos últimos shows que Beyoncé fez na nova turnê dela. E hoje tem coisas importantes pra gente comentar. Se você quiser acompanhar toda a turnê de Beyoncé, todas as curiosidades, referências e tudo mais sobre a carreira dela, se inscreva aqui no canal pra você não perder os próximos conteúdos. Dê um like nesse vídeo pra me ajudar e deixe suas opiniões aqui nos comentários, que eu amo ler tudo. E eu não vou ser aquela youtuber que fica guardando o assunto mais importante pro final, né? Eu já vou começar com o elefante na sala, que é a polêmica de Rani Balenciaga. Antes de eu começar a falar rapidamente o meu plantão, né? Aqui o plantão das turnês de Beyoncé. Primeiro eu comento os looks novos e em seguida eu comento os acontecimentos. Mas como a gente não teve looks novos do segundo show pra cá, que foi o último plantão que teve, então não tem look novo pra eu comentar. Então por isso que eu já tô começando aqui nos acontecimentos. E também vou comentar um pouco sobre essa falta de troca de looks, mas eu vou falar logo sobre o assunto mais importante, porque eu sei que a maioria clicou nesse vídeo pra falar sobre isso. Eu pensei muito se eu ia falar sobre isso, porque pra quem não conhece aqui o meu canal, né, o meu canal ele se baseia praticamente em uma fã de Beyoncé conversando sobre Beyoncé e sobre a carreira dela com outros fãs de Beyoncé. E algumas vezes, na verdade, a última vez que eu comentei sobre alguém muito querida pelos fãs de Beyoncé, que havia feito algo que eu não curti tanto, eu fui extremamente atacada e minhas palavras foram extremamente distorcidas. As pessoas começaram a dizer que eu tava criando uma campanha de ódio contra alguém. Então eu vou comentar um pouco sobre isso, mas isso fez eu não querer mais comentar sobre tais coisas. Só que sempre acontece, né? Eu fico recebendo muitas mensagens das pessoas perguntando o que é que eu acho sobre tal situação. Então vai ser o jeito de comentar. Por que que eu falei isso, né? Porque, não sei se todo mundo que tá assistindo esse vídeo sabe, mas ocorreu uma certa polêmica com uma dançarina de Beyoncé. No momento ela é ex-dançarina, porque ela não está nessa turnê, que é a Ashley Everett, né? A Ashley trabalha com Beyoncé desde que ela tinha 17 anos, se eu não me engano, era 16. E ela trabalhou durante anos com Beyoncé, mas quando chegou ao Renaissance Tour, em 2023, ela não estava na turnê. E antes de começar o Renaissance Tour, aconteceu algumas polêmicas ali com ela, que ela havia curtido algumas coisas falando mal de Beyoncé. E aí, em seguida, ela se pronunciou falando que ela curtia tudo que ela via de Beyoncé e que ela não tinha prestado atenção que aqueles posts que ela curtiu falavam mal dela. Ela simplesmente viu ali a foto de Beyoncé e curtiu. E aí, vida que seguiu. Mas essas atitudes dela criou um ranço em alguns fãs, que hoje em dia não suportam ela, mas outros continuam gostando dela da mesma forma. E eu, como uma fã de Beyoncé, que conversa com fãs de Beyoncé sobre a carreira de Beyoncé, fiz um vídeo aqui no canal pra contar, ó, gente, aconteceu isso, a Ashley curtiu esses posts. Eu não achei legal, porque não foi só uma vez, né? Ela curtiu uma vez, aí avisaram a ela que ela tinha curtido, mas aí depois ela curtiu de novo. Então foi uma atitude que se repetiu mais ou menos umas 3 vezes. Então eu não achei legal, mas não vão lá tacar hate nela. Só tô aqui comentando sobre o assunto com vocês. Gente, o meu vídeo era basicamente isso, certo? Em nenhum momento eu esculhambei ela, nem nada desse tipo, até porque eu, inclusive, falei no vídeo que eu gosto dela, ela é uma das minhas danças favoritas de Beyoncé. Esse vídeo aqui não é pra dizer, gente, vamos lá no Instagram de Ashley esculhambar com ela. Não é pra fazer isso, nós vamos apenas comentar sobre um assunto, sobre algo que vem acontecendo e discutir sobre isso de forma educada, de forma amigável e sem desrespeitar ninguém. Ela é gente boa, ela é talentosa, ela tem talento, não é à toa que ela trabalha com Beyoncé, né? Porque pra trabalhar com Beyoncé você tem que ser foda. Eu não odeio a Ashley, eu gosto dela, acho ela uma dançarina excepcional, que a gente não deve ir lá atacar a Ashley, principalmente porque ela é amiga de Beyoncé, até onde a gente sabe, né? A gente não sabe se aconteceu alguma coisa, mas até onde a gente sabe, elas são amigas e elas são colegas de trabalho. Então a gente não deve atacar ela, linchar ela virtualmente, nada disso deve acontecer. Mas de certa forma, aquele vídeo se tornou: odeiem a Ashley, vão lá tacar hate nela, Ashley é uma cretina e tal. E aí eu recebi até comentários de pessoas dizendo que eu estava criando uma campanha de ódio contra ela, sendo que eu só tava noticiando algo que aconteceu. E não foi só eu, tipo assim, tem vários portais de fofoca, de notícia e tudo que noticiaram isso. Só que eu acredito que por eu ser fã de Beyoncé e ter noticiado algo que não era tão legal de alguém que a Beehive gostava muito, isso se voltou contra mim.
certo? Só que eu só estava comentando uma atitude que ela havia tomado e eu falei no vídeo que eu gostava dela, que não era pra jogar hate nela, que eu esperava que ela ficasse mais atenta com relação a isso e não curtisse mais posts sem olhar sobre o que o post era, porque a gente sabe, né, que se você trabalha com Beyoncé, qualquer atitude sua questionável vai respingar nela, assim como respingou agora com a questão da Honey Balenciaga. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu vi essa história da Honey Balenciaga muito parecida com a história da Ashley, né? Tem aquele meme, tá parecido muito com a história da Ju, após a história da Honey Balenciaga está me parecendo muito com a história da Ashley. E aí eu vou comentar com vocês agora o que aconteceu. Primeira coisa que vocês precisam saber é que Honey Balenciaga já é, assim, uma personagem controversa, vamos dizer assim, entre algumas pessoas. Eu até comentei aqui no meu vídeo, quando eu comentei sobre o primeiro show, que eu descobri que alguns fãs de Beyoncé não gostavam dela. E eu até pedi para as pessoas que soubessem o motivo, me falassem. E aí apenas uma pessoa veio me falar que é porque ela trabalhou com Lady Gaga e existe uma certa rixa entre os fãs de Beyoncé e Lady Gaga, que eu praticamente não entendo de onde veio essa rixa, porque as duas são amigas. Mas enfim, existe essa rixa entre os fãs de Beyoncé e Lady Gaga. E pela Honey ter trabalhado com Lady Gaga nessa era recente, né, que ela estava lá no clipe de Abracadabra, enfim, as pessoas começaram a pegar ranço da Honey. Foi o que eu entendi pelo que me falaram. Mas até aí tudo bem, era uma coisa pouca, assim, não era nada muito grandioso, era um fã aqui, outro ali que não gostava dela e tal. Só que recentemente, agora, no final dos shows de Los Angeles, Beyoncé fez 5 shows lá em Los Angeles da Cowboy Carter Tour, a Honey se viu ali no centro de uma grande polêmica entre os fãs. Ao finalizar o 5º show, que foi o último show na cidade de Los Angeles, ela cometeu um grande erro, que é postar uma imagem que pode haver diversas interpretações e não explicar por que ela está postando aquela imagem. E foi o que aconteceu, né? Honey Balenciaga postou nos stories uma imagem que é um meme, como a gente sabe, ela gosta de se expressar por memes, e era um meme, né, aquele meme do rapaz triste de um lado do ônibus e o do rapaz feliz do outro lado do ônibus. E aí o rapaz triste tava dizendo ali, aqui, né, aqui é a Honey Balenciaga do Cowboy Carter. E o rapaz feliz era a Honey Balenciaga da Renaissance Tour. E aí, qual foi o erro dela? Na minha opinião, o erro dela foi postar essa imagem e sumir. Então, assim, quando a gente pega essa imagem e a gente interpreta essa imagem, a gente tá interpretando que a Honey Balenciaga da Cowboy Carter Tour está triste e a da Renaissance estava feliz. Foi a interpretação universal que todo mundo teve. E aí todo mundo entendeu que ela não estava feliz na turnê Cowboy Carter. Foi a interpretação, assim, 90% das pessoas interpretaram isso, porque realmente a escolha da imagem passou isso pra gente. E aí eu soube que se instaurou um caos na fanbase, né? Eu sou totalmente contra fazer parte de grupo de WhatsApp de fã. Não faço parte de nenhum, nem pretendo fazer, porque lá não é um ambiente, assim, muito propício, pelo menos para mim, não tem um psicológico para estar em grupo de WhatsApp de fã. Mas eu fiquei sabendo, algumas pessoas mandaram pra mim pedindo pra eu explicar o que havia acontecido e tal, né? Porque muita gente leva em muito consideração minha opinião, que eu acho um erro. Minha opinião não é tão relevante assim, mas muita gente veio pedir minha opinião e tal. E aí eu falei muito por cima ali o que havia acontecido, mas vim explicar melhor aqui e dar a minha opinião aqui também. É muito importante a gente prestar atenção na sequência de stories, porque tem muita gente aí, né, pessoas sensacionalistas que estão levando essa notícia além do que ela é, certo? Aqui eu tô falando a notícia, o que foi que aconteceu. Mas as pessoas, algumas pessoas, né, portais sensacionalistas e tudo mais, pegaram isso aqui e levaram para aqui, né, fazendo disso uma grande coisa que na verdade não foi tanto assim. Por quê? Qual foi o erro de Honey Balenciaga? Além de ter postado uma imagem dúbia, uma imagem que causa interpretações diferentes, mas na maioria interpretações negativas sobre o que ela tá falando, ela deixou essa imagem no ar por 1 hora para poder vir depois explicar por que ela tinha colocado aquela imagem. E a gente sabe que os nossos primeiros stories são vistos e os nossos últimos são menos vistos. Então, na minha opinião, o correto seria ela postar o meme e logo em seguida já postar a explicação do meme. Mas não, ela deixou aquele meme girando ali por 1 hora. Então todo mundo já tinha criado todas as interpretações negativas possíveis, todo mundo já tinha criado todas as teorias negativas possíveis, todo mundo já tinha esculhambado ela, já tinha saído notícia de que ela estava triste por estar na turnê de Beyoncé. Depois de 1 hora, ela veio se explicar e dizer por que ela postou aquela imagem. E aí é que vem a explicação de Honey Balenciaga do porquê ela postou essa imagem do rapaz triste
na Cowboy Carter Tour e do Rapaz Feliz lá na Renaissance Tour, né? Ela falou assim, né? Eu vou ler para vocês especificamente a tradução para não distorcer nenhuma palavra. Estou tentando descobrir qual energia exalar no palco. Eu era tão selvagem e perigosa e eu quero mostrar crescimento nessa turnê. Eu fico tentando recriar aquele sentimento, mas esse é o Cowboy Carter. Eu preciso da minha família do ballroom e recarregar minhas energias criativas. Estou tentando colocar para vocês o melhor show. Eu estarei pronta para Chicago. Então aqui, gente, eu entendi tudo o que ela quis dizer com aquela imagem, certo? Se ela tivesse explicado logo em seguida, talvez não teria se criado essa coisa tão grande que se criou. Se ela tivesse logo feito logo em seguida daquele post do meme. E aí, o que foi que eu interpretei, né? E o que foi que ela quis dizer com isso? Que a Cowboy Carter Tour é diferente da Renaissance Tour. E isso é senso comum, todo mundo já entendeu. Não é a mesma turnê. Apesar da gente ter um bloco igualzinho ao da Renaissance Tour, que é o bloco de I'm That Girl. A gente tem a roda de voguing, que é igual. Mas até a forma que a roda de voguing se desenvolve aqui no Cowboy Carter é diferente da roda de voguing lá na Renaissance Tour. E ela está falando, eu era tão perigosa, eu era tão selvagem, e aqui eu estou tentando mostrar um certo crescimento. Então ela ainda está tentando se encontrar no palco. Ela está tentando saber qual energia ela vai exalar para o Cowboy Carter. Ela não quer fazer uma coisa igual a Renaissance Tour, porque não é a mesma turnê, não é a mesma energia. Ou seja, aqui, em nenhum momento ela está falando que a Cowboy Carter Tour, ela está triste na Cowboy Carter Tour, apesar da imagem ter passado aquela questão. Mas após a explicação dela, a gente percebeu que, na verdade, ela está não triste, ela está pensativa em como ela vai se portar em cima do palco, né? De como ela vai passar esse crescimento que ela quer passar para as pessoas e como é que ela vai fazer com que a sua performance ali do voguing se encaixe numa turnê que não é a Renaissance Tour, né? Que não é uma turnê do voguing, é uma turnê do country. Então ela tá tentando se encontrar nisso como artista e eu acho super válido esses questionamentos, esses pensamentos, mas a forma como ela se expressou, né? Deixando aquele meme que ficou aberto a interpretações por 1 hora e depois que ela veio se explicar, eu achei que não foi bom nem pra ela, né? Porque você sabe como é, né? Quando se instaura o ranço, né? Tá com Ashley até hoje, tem gente com ranço de Ashley, sendo que Ashley já tá de boa, já trabalhou com Beyoncé de novo, já foi pro show dela e tudo mais. Tipo assim, já tá de boa. Só que quando se instaura o ranço e as pessoas não perdoam, né? Então, basicamente foi isso. É claro que teve alguns fãs de Lady Gaga que foram lá no Twitter falar a Honey Balenciaga tá postando que tá triste na Cowboy Carter Tour porque ela quer estar na nova turnê de Lady Gaga, né? Já que ela participou de Abracadabra. Só que eu acredito que não. Se ela quisesse sair da turnê de Beyoncé pra ir pra turnê de Lady Gaga, eu acho que ela já tinha ido. Eu vi algumas pessoas falando, não, porque como esse projeto de Beyoncé são 3 atos, os dançarinos foram contratados lá no começo e eles têm que chegar até o fim dos atos. Mas não, porque tem dançarinos da Renaissance Tour que não estão na Cowboy Carter Tour, certo? E isso mostra que não é obrigação dela estar em todas as turnês. Se ela quiser sair, ela sai, certo? Então, se ela está na turnê Cowboy Carter é porque ela quer estar. Ela, enquanto artista, está tentando se encontrar nesse gênero country, que não é o gênero que ela cresceu artisticamente. Ela está tentando passar uma energia mais de crescimento, de maturidade no palco, e não aquela energia selvagem e perigosa da Renaissance Tour. Foi o que ela explicou, foi o que ela falou. Então, eu acredito que é válido as questões dela. Eu acredito que se ela quisesse sair da turnê, se ela estivesse triste na turnê, ela já tinha feito isso, porque ela não está obrigada a ficar lá. Então é basicamente isso, a minha opinião, certo? Eu fiquei pensativa, chateada com aquele primeiro meme, né? Durante aquela 1 hora que aquele meme ficou ali. Mas após a explicação dela, eu entendi o que ela quis dizer. Galera, após a gravação do meu vídeo, a Honey falou novamente sobre o assunto em um comentário de um post de Instagram e ela escreveu assim: minhas palavras foram sobre o meu próprio trabalho, o meu processo criativo e a pressão que coloco sobre mim mesma. Qualquer pessoa que trabalhe na área criativa sabe como é intenso entregar algo e sentir que o próximo trabalho precisa se igualar ou superar. E é nesse lugar que eu estou. Só quero dar o meu melhor para a artista que mudou a minha vida. Eu jamais questionaria a genialidade dela. Não é justo que eu receba ameaças de morte e ódio por algo distorcido fora de contexto. Na minha opinião, eu não estou chateada com a Honey Balenciaga. Fiquei no primeiro momento, como eu já falei, mas agora eu entendi o que ela quis dizer, pelo menos chegou até mim, essa explicação dela chegou até mim de forma positiva.
Então, eu no momento não estou chateada, não estou nada com relação a isso. Até porque quem sou eu, né, pra ficar chateada com ela. Mas tipo assim, enquanto fã de Beyoncé, eu estou de boa. Assim como eu estava de boa lá no vídeo que eu falei da Ashley, porque eu tô ressaltando muito isso, porque eu não quero que esse vídeo seja distorcido como aquele foi. Inclusive, aquele vídeo eu privei aqui do canal, porque primeiro ele ficou datado, certo? Coisas aconteceram depois daquele vídeo, que aquele vídeo ficou atrasado. Não tinha mais substância aquele vídeo ficar no ar, porque muitas coisas aconteceram depois. Só que enquanto aquele vídeo estava no ar, as minhas palavras foram extremamente distorcidas e de alguma forma eu virei a pessoa que está disseminando uma campanha de ódio contra a Ashley. Então eu não quero que esse vídeo se torne isso. Não estou disseminando uma campanha de ódio contra a Honey Balenciaga. Estou dando a minha opinião e atualmente eu não tenho nada contra ela. Sigo gostando dela e sigo esperando ver esse crescimento no palco que ela tá tentando criar, que ela tá tentando mostrar, e torço para que ela consiga, né? Porque não tem nada pior do que você fazer ali a sua performance e sentir que você não está dando o seu melhor. Eu acho que ela deve estar sentindo isso, né? Sentindo que ela tá deixando algo a desejar. Mas deixa aqui nos comentários as suas opiniões sobre esse assunto. E se você clicou nesse vídeo só pra ver isso, chegou a hora de você sair dele, porque agora eu vou comentar outros acontecimentos da turnê. Bom, gente, agora eu vou comentar com vocês algumas mudanças que a gente teve na turnê, né? Do segundo show pra cá, que foi o último show que eu comentei aqui com vocês. E lá no show 3, no terceiro show, a gente já teve uma mudança no início do show, né? Quem assistiu o meu vídeo analisando o primeiro show, viu que eu falei lá que eu achava muito estranho que o show começava do nada, né? Tipo assim, do nada as dançarinas entravam no palco e o show começava. Mas agora a gente teve uma certa mudança e essa mudança pra mim se encaixou bastante porque me lembra bastante o início da Renaissance Tour, né? Lá na Renaissance Tour tinha o telão e o telão meio que começava a falhar. E aí começava a aparecer blocos de imagens e no fim essa imagem se formava ali sendo a Beyoncé. E aí ela entrava no palco. E aqui da mesma forma, né? O telão ele começa como se ele estivesse falhando e aí as imagens vão surgindo e forma essa imagem que eu ainda não consegui identificar que imagem é essa. Pra mim é um monte de ferro, né? Como fosse os ferros do palco. Mas eu não entendi se é uma imagem clara ou se é apenas uma imagem abstrata mesmo. Mas ela fez essa mudança no terceiro show, né? Colocou essa abertura, que eu achei super legal, porque não fica mais aquele estranhamento de os dançarinos do nada entrando no palco. Aí ela colocou isso, eu achei que ficou bem legal. Outra mudança que aconteceu foi numa das minhas interludes favoritas da turnê, que Beyoncé cortou a cena em que ela faz ali um duelo com um homem, né? Tipo aqueles duelos do faroeste e tal, né? Bem inspirado nos filmes de faroeste mesmo. E aí o cara dá um monte de tiro nela, nos peitos dela, e os peitos dela são atômicos, eles não deixam as balas passarem. Aí ela começa a rir e depois dá um tiro nele e fala "Move out the way!" Então assim, eu amava essa cena. Inclusive foi revelado que essa cena demorou 6 horas para ser gravada no meio do terreiro quente, no meio da poeira, e Beyoncé resolveu cortar. Então estou indignada com isso. Beyoncé, por favor, volte com essa cena, que ela é maravilhosa. Amores, eu perdi o vídeo onde eu comentei também sobre outra mudança em interludes na Cowboy Carter Tour, que foi uma mudança muito icônica que aconteceu naquela interlude em que Beyoncé é gigante, ela tá passeando por vários lugares, e quando ela chegava ali em Las Vegas, ela pegava a esfera, né, que é um estabelecimento que tem lá uma casa de shows, uma casa de festas, em formato de esfera, e ela pegava essa esfera e saía, só que o CEO da esfera de Las Vegas enviou uma notificação extrajudicial para Beyoncé, dizendo que ela não tinha o direito de imagem da esfera para colocar nessa interlude. E isso aconteceu depois deles tentarem fazer com que Beyoncé fizesse uma residência por lá e ela não aceitar, né? Porque ela não é uma cantora de arenas, ela é uma cantora de estádios. E Beyoncé, de forma muito debochada, pegou essa interlude e fez uma mudança ali na parte que ela passa por Las Vegas, colocando o estádio de Las Vegas, que é o Allegiant Stadium. E aí ficou super engraçado, super icônico. E agora eu acho que a gente pode dizer que de certeza Beyoncé nunca vai performar na esfera de Las Vegas. Outra mudança que a gente teve foi a adição de Haunted em Tyrant, né? Eu achei que ficou super legal, inclusive, se eu não me engano, foi um criador de conteúdo, um DJ produtor, que fez esse remix de Tyrant com Haunted, que viralizou muito antes da turnê começar. E eu
eu acho que Beyoncé deve ter visto e deve ter gostado. E aqui ela colocou um trechinho de Haunted ali na performance de Tyrant e eu achei que ficou super icônico, eu amei muito. Mais uma mudança que a gente teve foi a substituição da escada do bloco do Renaissance para um mini elevador, certo? Quem vem acompanhando os shows anteriores, essa mudança aconteceu agora no último show de Los Angeles. Quem acompanhou os 4 primeiros shows viram que a escada nunca chegava na hora. Tava acontecendo alguma coisa nos bastidores que não tava permitindo que essa escada chegasse na hora. Eu não sei o que era, mas assim, sempre ela chegava atrasada e quando chegava na hora, o pessoal demorava a grudar ela ali no cavalo e tal. Então sempre acontecia alguma coisa que essa escada não tava rolando. Acredito eu que ela decidiu mudar isso, né, e colocar esse elevador para ficar algo mais prático, para poder ela descer ali do cavalo na hora do Renaissance. Pra mim, esse tipo de coisa é irrelevante. Sendo bem sincera, não é o tipo de coisa que eu digo, ai meu Deus do céu, amei, ai meu Deus do céu, odiei. Pra mim é irrelevante. É irrelevante ela tá descendo numa escada ou no elevador, pra mim tanto faz. Então, se ela voltar com a escada, pra mim tanto faz. Se for no elevador, tanto faz. O importante é não cair. Por fim, o último assunto que eu queria comentar aqui nesse plantão é o fato de Beyoncé não estar trocando muito de looks, né? Tem sido aí uma grande questão entre os fãs, porque lá na Renaissance Tour a gente ficava ansioso pra ver quais eram os looks que Beyoncé ia usar naquele show, porque a Renaissance Tour, ela foi praticamente um desfile de moda, né? Todo show era um lacre atrás do outro. E essa aqui não, Beyoncé, ela fez 5 shows numa cidade e só teve diferença de looks de um show pro outro. Então assim, eu tô vendo muitos fãs reclamarem. De certa forma, eu também fico assim, eu queria ver um lookinho novo. Teve um seguidor que comentou lá na página dizendo assim, gente, eu sei que a gente tá mal acostumado com a Renaissance, mas nunca foi de Beyoncé trocar de looks nas turnês. Discordo 100%. Eu discordo 100% disso porque, assim, é uma característica dos shows de Beyoncé a troca de looks. Desde a Mrs. Carter Show, que Beyoncé não tem o costume mais de fazer uma turnê do começo ao fim com os mesmos looks. Ela sempre troca uma coisa ou outra. Claro que tem aqueles looks que ficam mais fixos. Até mesmo na Renaissance, que era uma turnê de troca de looks, praticamente, a gente teve looks praticamente fixos, que era o macacão da Loewe, que ela performava Hidden, e ele mudou uma vez ou outra, mas ele era basicamente fixo. O look da finalização ali do cavalo de Summer Renaissance era basicamente o mesmo look toda noite, mas a gente tinha troca de looks, e é da mesma forma com as outras turnês de Beyoncé. A última turnê que ela fez, que assim, foi os mesmos looks do início ao fim, que teve uma mudança ou outra, mas que assim, basicamente foi igual, é a I Am Tour. Da Mrs. Carter Show pra cá, não teve uma única turnê de Beyoncé que ela iniciou com um look e terminou com o mesmo look, sem trocar nada. Então, esse argumento não concordo, porque é característica dos shows dela a troca de looks. E aí, o que é que algumas pessoas estão falando? Ah, o Beyoncé tá com orçamento baixo, né? Porque, tipo assim, cadê, Beyoncé? Cadê os looks novos, os looks bafônicos? Por que você não tá trocando? Só que a mãe dela falou recentemente que Beyoncé fez mais de 200 looks pra essa turnê. Então, na minha teoria, ela não tá trocando porque não quer. Eu não acho que seja falta de orçamento, falta de não sei o quê, até porque falta de orçamento, Beyoncé, são duas palavras que não se encaixam no mesmo vocabulário. Eu apenas acho que ela não tá trocando porque não quer. Existe a teoria aí de que ela vai trocar para a próxima cidade, né? Vamos ver se em Chicago a gente vai ter todos os looks novos ou se esses mesmos looks vão voltar. A gente vai ficar atento. Mas eu realmente queria que ela trocasse mais lookinhos, porque eu amo ver as marcas que estão trabalhando com ela. E eu acho que ela vai trocar sim. Eu não acho que esses looks vão ser até o final da turnê, até porque se ela fez 200 looks, segundo a mãe dela, assim, eu não acho que numa próxima turnê do Ato 3 esses looks vão servir, né? Porque, em tese, ela fez aqui looks inspirados na era Cowboy Carter. E se na era 3 for a era de rock, como a gente tá esperando, os looks do Cowboy Carter não vão se encaixar na era de rock. Então ela tem que usar aqui esses looks, né? Mas deve ter um look ou outro que é universal, né? Que dá pra qualquer era. Mas eu acho sim que vai vir aí a troca de looks. Talvez essa teoria esteja correta, né? De que cada cidade vai ser um figurino novo e aquele figurino vai ficar durante todos os shows daquela cidade, mas a gente só vai saber futuramente. Mas eu gostaria que ela trocasse mais de looks, porque eu amo ver o fashion, né, a moda das turnês de Beyoncé, que sempre entregam
muito. Então é isso, meu povo, esses foram os últimos acontecimentos, assim, importantes da nova turnê de Beyoncé, né, dos últimos shows que a gente teve em Los Angeles. Os próximos shows serão em Chicago e a gente vai ficar atento aqui pra saber quais serão as novidades que a gente vai ter nesses shows que estão por vir. Com certeza eu vou trazer tudo aqui pra vocês conferirem junto comigo e opinarem junto comigo. Falando nisso, deixa as suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e de dar um like pra me ajudar. Grande beijo e obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!